minutos. Esta conferência será gravada agora. Bom dia a todos. Grande prazer Bom encontrar dia, vocês. bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem puder falar. Bom, quem está ouvindo, eu gostaria de passar algumas coisinhas que eu combinei com o Raul, tá bom? As perguntas, elas serão feitas após a apresentação da palestra dele, tá? Para a gente não interromper no meio, algumas coisas assim. Então, algumas coisas relevantes a gente vai, na possibilidade, anotando, ou então, no final da apresentação, ele vai abrir para perguntas que forem necessárias, tá bom? Tudo bem? Ok? Então, professor Raul. Opa, então vamos lá. Uhum. Sejam bem-vindos. Eu calculo que a gente, em 1h30, a gente termina esse tema para vocês. E aí, então, a gente poderá abrir para perguntas, tá? A gente vai contar para vocês sobre a filosofia trigramática por detrás dos cristais radiônicos. Quando eu criei o cristal radiônico há 12 anos atrás, eu queria saber o que sei hoje sobre eles. Eu fiz de maneira intuitiva. Em 2008 foi quando a gente acabou desenvolvendo os cristais de maneira intuitiva. E é engraçado que depois de um tempo, eu tive que, para começar a entendê-los, eu tive que começar a voltar lá no meu passado, agregando informações. Então foi uma busca interna muito grande para poder explicar para vocês essa filosofia trigramática por detrás dos cristais radiônicos. Na década de 70, eu já estava envolvido com a acupuntura. Eu já tinha, naquela época, eu tinha meus 20 anos atrás, e assistia um colega fazendo acupuntura, e a gente já ouvia falar do I Ching. E convivendo no meio de teosofistas, maçons, Rosa-Cruzes, a minha cabeça estava fervendo de informações. E é importante comentar sobre isso para vocês entenderem onde a gente vai chegar. Porque o que eles me ensinaram, né? O que esses cristais me ensinaram? Observando o efeito terapêutico deles, é que isso fez com que a gente começasse a buscar respostas. E voltando lá para trás, quando você lê no Caibalion, o livro atribuído a Hermes Trismegisto, 3 vezes sábio, eu aprendi na década de 70 que o universo é mental. O que é isso? A gente aprende que o universo é o resultado de uma mente superior que planeja. E assim, tudo que ela deseja, ela cria. Então, na década de 70 já me avisaram, olha, tudo que existe surgiu da mente de um criador que continua criando. E você, todos nós, seres humanos, também somos criadores. Então, é por isso que se diz que todos nós temos um pouco em nós esse poder de criação dessa mente universal. E lá no Caibalion se deixa bem claro que o universo e tudo que existe são, portanto, produtos mentais. Olha que interessante. Ele não se fala aqui em energia, fala que tudo é mente. E se isso é assim, todo o conhecimento que há em nossas mentes, né, faz de nós criadores do nosso destino. Algo também que a gente aprendeu há muito tempo é que nós vivemos no espaço físico, mas também nós vivemos num mundo sem espaço nem tempo, onde quando nós nos limitamos a apenas ver o que nos rodeia, ficar preso num mundo de 4 paredes, isso nos impede de enxergar muito além
e perceber que existe um macrocosmos. Ou seja, no Carvalho 1 a gente acaba entendendo que existe no macrocosmo também existe no microcosmo. E olha que interessante. É esse princípio básico que também reza dentro do estudo da medicina chinesa. Então, no Carvalho 1, assim como na medicina chinesa, nos orienta que é possível aprender as leis do macro, né, para você fazer elas atuarem no microcosmos. Ou seja, é importante, obviamente, salientar que nós, como seres humanos, enquanto a nossa mente cria casas, objetos, tecnologia, a mente divina cria universos. Mas nós estamos aprendendo. E nesse período da década de 70 também, a gente disse, olha, você pode mudar seu destino desde que você comece a perceber que tudo é mental e que sua mente cria a sua realidade. E aí também a gente aprendeu que nós vivemos numa morada cósmica, que o nosso planeta é uma estrela de primeira grandeza, que funciona como um cometa viajando a 870 mil quilômetros, carregando todo o nosso sistema solar ao redor de si. E a gente aprendeu que nós somos antigos viajantes, evoluindo a nossa consciência ao longo das eras. E sobre os primórdios, se a gente pegar na história universal, a gente descobre, em termos de evolução de consciência do ser humano, que nós vivemos num período de era glacial que durou 2.600.000 anos, que foi esse período pleistoceno, e que esse período de glaciação só terminou há 11.000 anos atrás. E a temperatura no planeta, então, conseguiu ficar estável, uma variação de 0,5 graus Celsius, como nós conhecemos até hoje. E foi graças a essa estabilidade térmica que se possibilitou o desenvolvimento de toda a sociedade, em termos de agricultura, pecuária, tecnologia, porque o ser humano, antes errante, conseguiu se fixar no chão, num pedaço de chão, criando cidades, enfim, toda a civilização se desenvolveu de 11.000 anos atrás, digamos. E aí, então, voltando de novo sobre essa questão da evolução da consciência, eu estou contando sobre isso para vocês entenderem sobre o que a gente vai falar dos trigramas daqui a pouco. Me permito falar sobre esse estudo de astrocronologia. Se a última glaciação terminou há 11.000 anos atrás, ela foi mais ou menos aqui, no início da era de Câncer. E cada era astrológica dura em média 2.100 anos. Aqui, então, há 8.622 anos antes de Cristo, dizem que iniciou-se a era de Câncer. E se você pesquisar na astrologia, o canceriano, ele é uma pessoa tipicamente de sentimentos, muito sentimental. É onde o ser humano começou a perceber que ele tinha sentimentos. Veja bem. Antes da glaciação, o ser humano tinha que ser puramente instintivo para sobreviver. Ele tinha que agir, ele não podia ter intelecto, ele tinha que ser instinto, tinha que ser rápido. Se não fosse rápido nas suas ações, ele poderia morrer. Então, a partir do momento que ele terminou a glaciação, então ele começou a se fixar na Terra e ele teve um tempo de desenvolvimento psíquico para perceber que ele tinha sentimentos. Passado mais um tempo, na era de Gêmeos, que começou a 6.470 a.C., ele
ele se descobriu pensando. Ele começou a perceber seus diálogos internos. Passado mais um pouco, na Era de Touro, que começou em 4.318 a.C., ele descobriu que ele podia ter casas, posses, ter mulher, constituir família. E assim foi evoluindo. Na Era de Áries, foi a era do eu sou, uma era egóica, em que se eu posso ter minha casa, minha família, eu posso ter a posse dos outros. E se a gente pesquisar na história universal, a gente vai observar que a era de grandes batalhas e grandes conquistas pela história universal nos é relatado muito nesse período, era olho por olho, dente por dente. Veja que aqui não existiam princípios éticos e morais. As pessoas viviam segundo os seus próprios princípios. A lei era sobreviver, havia muito isso ainda. Muitos deuses se misturavam, onde, quando uma nação dominava a outra, a primeira coisa que se fazia era destruir os deuses dessa nação vencida, pois eles consideravam que aquela nação tinha um deus fraco. Somente na era de peixes, que foi na era do eu creio, é que o ser humano começou, na era cristã, a construir princípios éticos e morais mais elevados para tentar melhorar muitos dos comportamentos que antes eram muito livres. Ou seja, foi onde nós começamos a evoluir um pouquinho mais e dizem que nós estamos entrando na era de Aquários, agora em 2138. Nós entramos oficialmente na era de Aquários, onde vai ser uma era em que o ser humano vai nascer sabendo da verdade, uma era totalmente diferente. Bem, então veja que a gente estudou isso há muito tempo, e nesse período também a gente conheceu já duas palavrinhas, né? Obviamente Jesus, a palavra de Jesus é muito forte em todos nós, mas na década de 70 já tinha ouvido falar de Fuxi, visto que ele é citado no livro I Ching. E aí a gente foi caminhando. Uma curiosidade sobre a evolução da mente humana ao longo dessas eras é que alguns pensadores dizem que se uma criança neolítica nascesse hoje, ela levaria 10 mil anos para se desenvolver como se desenvolve uma criança normal hoje em 18 anos. Aí já na década de 90, já estudando acupuntura e outras coisas mais, já envolvido tentando me especializar nesse conhecimento milenar que no tempo certo amadureceu em mim e me jogou nesse universo. A gente descobriu que Fuxi foi um divino observador da consciência humana. No final da glaciação, 11.000 anos antes de Cristo, se a gente pegar alguns textos clássicos da medicina chinesa, eles falam que o Homo sapiens conheciam apenas suas mães. Quando famintos, devoravam seus alimentos com pele e pelo, eram nômades. Diz que após Fuxi, veja, 5.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, em certa essa data, foi quando os chineses aprenderam as leis do macrocosmo e estabeleceram leis sociais. Olha que curioso, né? Tanto que na China atribui-se a Fuxi o título de patrono da civilização chinesa. E é interessante notar aqui o seguinte, que o Fuxi, como um ser mitológico, veja que as histórias da medicina chinesa são rodeadas de histórias tradicionais, contadas de pai para filho. E a história oficial só surgiu realmente quando surgiu a escrita, quando começaram a registrar em papiros, em papéis, todas as histórias tradicionais, que começou basicamente 500 anos antes de Cristo, que começou a ter registros dessas histórias tradicionais. Mas o Fuxi dizem que
O Fuxi, ele faz parte de uma dualidade, Fuxi Nua, né? Que é o Yin Yang. É interessante observar que se fala de Fuxi, mas junto da Fuxi existe a Nua, que era o lado Yin do Fuxi. O Fuxi é o lado Yang, a Nua é o lado Yin. Fatos atribuídos a Fuxi. Eu vou citar Fuxi aqui, mas compreendo como Nua. Está também misturado na coisa. A gente sabe que vocês mulheres são realmente quem pega a parte mais pesada para resolver. Então, eu acho que mais não foi tanto o Fuxi que desenvolveu tantas essas coisas que falam, não. Por exemplo, quem instituiu o casamento, possibilitou aos chineses construírem represas, canais de irrigação, inclusive pela compreensão das leis metafísicas do universo, essa sensibilidade de compreensão do universo provavelmente veio da Nua. Tá? Essa parte mais Yang, com certeza, foi do Fuxi. E, voltando um pouquinho, e aqui é bom relatar uma coisa interessante que eu estou reportando, né? Porque a história da medicina chinesa ela é uma colcha de retalho, costurada na era dos clássicos, dizem, né? Que foi mais uma era que durou quase 1000 anos, que foi do ano 500 a.C. até 500 depois de Cristo, em que depois eles começaram, nesse período, que eles começaram a costurar essas histórias, que aí tentar juntar de onde veio isso, de onde veio aquilo, dar uma ordem lógica para a gente compreender. Então veja que ela é recheada de histórias tradicionais, em que nessa era dos clássicos é que eles costuraram para que elas fossem mais compreensíveis. E aí me permitam, né, pegar essas histórias e inclusive, respeitando essa costura que a gente já tem, colocar também a minha interpretação. Então, o que eu vou fazer é justamente respeitando todas as histórias que tem aí, colocando também a minha interpretação na jogada para vocês entenderem aonde eu quero chegar, aonde que os cristais radiônicos me levaram a compreender essa filosofia milenar. Sobre Fuxi, dizem que ele, analisando as sombras do sol do meio-dia, ele construiu uma cartografia. Observem que essa cartografia é cheia desse símbolo do Tai Chi aqui, é dividido em raios, porque a cada 15 dias eles começaram a mensurar o tamanho dessa sombra no meio-dia. Então eles perceberam que a sombra era maior quando hoje nós sabemos que começa o inverno. Ou seja, começa o inverno, seria o solstício do inverno. A máxima manifestação do inverno se dá quando a sombra do gnomo é maior. E a cada 15 dias eles foram mensurando essa sombra e foram percebendo que a sombra ia diminuindo, até que chegava uma hora em que a sombra era a metade. Caía pela metade. E que hoje nós sabemos que é o equinócio da primavera. E eles continuaram medindo a cada 15 dias essa sombra, até que chega uma hora em que a sombra é mínima, que é o solstício de verão. A máxima manifestação do verão é quando a sombra do gnomo fica mínima. E aí continuaram medindo essa sombra, e ela começa, obviamente, a crescer novamente, até que chega o equinócio de outono, em que a sombra volta a ficar a metade do seu tamanho máximo, até que ela vai crescendo mais, até chegar e voltar-se para o solstício de inverno novamente. E foi assim, então, pelas sombras do meio-dia, que Fuxi
conseguiu entender sobre a primavera, verão, outono e inverno, e ensinou para todos os chineses na época que os fenômenos da natureza são cíclicos, eles se repetem ciclicamente. E por aí, por esse conhecimento, possibilitou-se ensinar o povo a plantar no tempo certo, surgindo o conceito, obviamente, das energias celestes e terrestres, dando o conceito dos 12 ramos terrestres, onde nós aqui conseguimos, eles mapearam sobre a chuva de primavera, os espetados insetos, por exemplo, a formação do milho, o grande calor, o fim do calor, a neve e tudo mais. Temos que considerar que a China está no hemisfério norte. Tá? E junto com isso também veio o conceito dos 10 troncos celestes. Ou seja, foi do estudo dessas sombras do meio-dia que se construiu todo esse estudo, imagina-se, que possibilitou o povo chinês plantar e colher no tempo certo. E isso foi uma tremenda conquista para a época. Agora, fora isso, o Fuxi também descobriu os símbolos desse cavalo dragão. Alguns falam que foi uma tartaruga, que é conhecida como Retu. E esse estranho símbolo no dorso desse cavalo dragão tinha uns códigos que permitiu a ele compreender mais sobre o Yin Yang. Em Retu, o Fuxi viu os 5 pontos cardeais, as 5 estações do ano e os ciclos de geração em 5 movimentos. Então, observando aqui as bolinhas, veja que nós temos bolinhas pares e ímpares. E aqui tem 2 bolinhas e 7, então é 2 e 7. Aqui é 3 e 8. Aqui é 4 e 9. Aqui é 1 e 6. E no centro tem o 5 e o 10. Bem, obviamente, então ele começou a se posicionar e percebeu que no norte da China, é muito mais frio. Então, imaginam que o inverno vem de lá. No sul, tá? Nós temos, obviamente, o verão, né? Que é o fogo. No leste, nós temos a primavera, a madeira. E no oeste, o outono, metal. Onde madeira gera fogo, o fogo gera. Não, aqui deixa eu ver, água, metal, é ciclo de controle, aliás. É madeira, deixa eu ver como é que é aqui. Madeira, água gera madeira, madeira gera fogo, fogo gera metal. É a terra, tá certo. Metal, e o metal seria as pedras, né? Então, é um ciclo de geração. Bem, afora isso também, ele percebeu o Yin Yang se expandindo. E isso que é curioso, ele diz que não foi bem o Xi que desenvolveu. São várias histórias que foram criadas, eles atribuem, obviamente, ao Fuxi isso tudo. Porque isso aí, na realidade, eu classifico que foi... Isso tudo são histórias que foram discutidas nas eras do clássico, onde eles construíram interpretações possíveis. É complicado dizer, porque a gente não conhece essas histórias, né? O que tem são interpretações que nos foram passadas. O fato é que, se você pegar aqui os números ímpares e uni-los, você vai formar esse tracejado. Se você pegar os números pares, você vai criar esse outro tracejado, o que dá a ideia de um Taiji tradicional. Então, perceba que o Retu, inclusive, ele está em expansão.
Foi daí que a gente pode dizer que se percebeu onde, no taoísmo, porque veja que interessante, né? Nessa era dos clássicos, no século V a.C., predominava muito na cultura chinesa ainda o taoísmo. O taoísmo era muito forte. O confucionismo ele começou mais ou menos nesse período. A diferença da filosofia dos taoístas e dos confucionistas é o seguinte: no taoísmo, eles buscavam a harmonia do universo. Eles procuravam se enquadrar o que valia era compreender o universo para transformar essa harmonia do universo na vida de todos nós. No taoísmo já houve diferente. Desculpe, o confucionismo, o raciocínio foi o oposto. O confucionismo, a filosofia do confucionismo desenvolveu uma ética moral, ou seja, nós temos que buscar dentro de nós valores éticos e morais para nós nos adaptarmos. Esquece esse negócio de taoísmo. Então, veja que... E aí, a gente fala que nessa era de clássico também, depois misturou-se o budismo, tá? Eu falo que nessa era dos clássicos, budistas, confucionistas e taoístas se degladiaram para construir essa história toda. A medicina chinesa é uma medicina que vem se desenvolvendo a partir de então, graças a essa era dos clássicos. Mas o Taiji tradicional é esse. Tá? E eu vou explicar para vocês que nessa expansão do Tai Chi, se vocês pegarem lá no Lao Tse, é clássico, eles falam que nessa expansão, que o Yin Yang, ele se expande. Eles falam que primeiro era o Tao, aí o Tao criou o Um gerou o 2, o 2 gerou o 3, e o 3 gerou os 1000 seres. Então, em alusão a isso, pense na expansão do Taiji. Primeiro, ele estava ali em termos de Yin e Yang. Olha, tem o Yin Yang, mas ele se expande. Se vocês lerem o livro do Wu, você vai perceber muito bem que existe uma expansão nos códigos do Retu. Essa expansão do Retu é que deu origem ao conceito dos bigramas. E a expansão do Retu mais ainda é que gerou o conceito dos trigramas. Então, não foi o Fuxi, o código do Fuxi, que nos deu a simbologia dos trigramas. Não existe lá. Mas atribui-se o Fuxi como pai dos trigramas, sim. Porque ele criou esse contexto, essa interpretação do Retu que permitiu criar-se os bigramas e os trigramas e os hexagramas. Então, aqui nós temos os bigramas e os trigramas como são representados hoje. Sendo que os trigramas, os 8 trigramas de Fuxi, são os trigramas que contêm o código, porque é o 3 que originou os 1000 seres, ou seja, é através desse código trigramático que tudo foi criado. E, obviamente, o homem, onde surgiu o conceito dos hexagramas que simbolizam, no I Ching, as nossas 64 possibilidades de destino. Ou seja, os hexagramas eles só são válidos para a consciência humana, para a evolução da nossa consciência. Eis porque, então, o Tao, em seu processo criativo, primeiro criou o 1 gerou 2, o 2 gerou 3, e o 3 criou os 1000 seres. Então, quando a gente olha para esses trigramas, pelo menos da minha parte, eu classifico os trigramas de Fuxi, nessa representação que está aí, como a representação mais importante, porque ela representa a matriz que o Planck tanto perseguia, o Max Planck, a matriz originária da vida.
E a gente pode dizer que, então, o Fuxi ensina que o homem é um ser trigramático, expandindo sua consciência rumo ao tal. A gente pode atribuir, obviamente, a Fuxi esse conhecimento. Isso que foi dessa expansão do Retu que se criou modernamente o conceito dos trigramas. Então, nós temos que dar o louro a quem realmente começou toda essa história, que foi o Fuxi, em que nós sabemos quando o traço superior do trigrama representa o céu, o traço inferior a terra e o centro o homem. Vamos falar mais sobre os trigramas. No I Ching, a gente estuda que a base dos 8 trigramas são os trigramas céu e terra. Está lá no I Ching. E tudo surge do céu e da terra. Tanto que no I Ching eles falaram, o céu e a terra determinam a direção. Começa por aí. O céu e a terra determinam a direção. O lago e a montanha unem suas forças, vento e trovão estimulam-se um ao outro, e fogo e água não se combatem. Percebam como é incrível essa disposição trigramática. É um código perfeito, em que os trigramas se espelham. Olha, o trigrama da terra é o inverso do trigrama do céu. Da água é o inverso da água. O lago é o inverso da montanha. O fogo, o vento é o inverso do trovão. Não só isso, pega o lago e o vento. Percebam que interessante o lago e o vento. Parecem invertidos. Olha o trovão e a montanha, eles estão invertidos. É incrível. Pega o trovão e o lago. Compare o trigrama do trovão e o lago, para vocês terem uma ideia. É mágico, esse código é mágico. É um código que representa a perfeição do universo. Então, em Fuxi, a gente vê um código que, para mim, simboliza uma única coisa: o amor do Criador do Universo, o amor do Criador do Tal, o amor Criador do Tal. A partir do momento que você começa a se imbuir da compreensão da filosofia desses trigramas, tendo em vista, na minha opinião, e eu tenho observado muito isso, terapeuticamente, inclusive, os resultados terapêuticos, quando você põe o sentimento dessa filosofia que você engloba em você, no pão de acupuntura, gente, é coisa incrível. Não só isso, até para fazer curas à distância, simplesmente mandando o baguá. Veja bem, não é mandando o baguá fisicamente, é mandando o baguá com os sentimentos que essa harmonia contém e ordenando a ele: restabeleça a ordem no tempo certo. Gente, vocês nem imaginam quem está inventando lá de cá. Eu queria saber o que conheço do cristal radiônico hoje. Tá? Eu não sabia nada deles. Agora eu sei. Está sendo divertido. Agora, como é que os trigramas céu e terra originam os demais trigramas? Visto que a gente comentou com vocês a importância do trigrama céu e terra como pai e mãe dos outros 6 trigramas. Isso vocês encontram, inclusive, lá no I Ching também. Como é que os trigramas céu e terra originam os demais trigramas? Porque diz que o céu e a terra se uniu 3 vezes. E dessas 3 uniões, da mistura dessas energias, é que se criou
3 filhos e 3 filhas. Tal qual num casamento entre marido e mulher, em que um é yang, o outro é yin, algo misterioso existe na natureza humana que nos atrai naturalmente pelo sexo oposto. Pelo menos, naturalmente, assim tinha que ser. Nada contra. O amor é uma coisa impressionante. Mas o normal, o natural, eu digo normal, mas o natural é que assim seja. E é engraçado que o homem tem uma tipologia meio yang, e a mulher olha para aquele homem e fala, nossa, como ele é forte, poderoso, protetor. E ela naturalmente se atrai por isso. E o homem olha para a mulher, nossa, que coisa dócil, sensível, pacífica. Algo que lhes falta, naturalmente, os atrai. E, obviamente, na vida como na energia, assim como é em cima e embaixo, como fala o Caibalion, existe a primeira união e as energias se misturam, quando então surge o trigama do trovão e vento. E é engraçado que quando nós nos casamos, quando nasce o nosso primeiro filho, pelo menos quem teve seu filho, quando olha, e percebe que começa a perceber as falhas do companheiro, e o companheiro as falhas da companheira, os problemas, poxa, mas essa mulher virou um trovão, porque normalmente a mulher, quando tem o primeiro filho, ela vira um trovão. Ela vira uma guerreira, impressionante. Ninguém mais segura, é incrível essa energia que se desenvolve numa mulher. Mas, haja visto, é só observar no mundo animal as fêmeas protegendo suas crias, né? É incrível. E o homem, para suportar esse trovão que se desenvolve na mulher, tem que desenvolver o espírito vento. A medicina chinesa é fantástica, gente. É incrível. Então, nesse primeiro encontro é que surgiu o trigama trovão e vento. E no segundo encontro, as energias vão se misturar novamente e vai nascer o segundo e a segunda filha, que é o trigama da água e do fogo. Onde os casais só não se separam porque eles se olham nos filhos e se apaixonam pelo filho e falam, não, vou aguentar mais um pouco. Porque o objetivo é a evolução de consciência. E no terceiro encontro, obviamente, vai surgir o terceiro e a terceira filha, como montanha e lago. E foi assim, então, que o Tao gerou os 8 trigramas, a origem de tudo. Perceba que eu estou me referindo a um código trigramático macrocósmico, origem de tudo. Como comentei no início, que desde a década de 70, eu já estudando Caibalion, com esses amigos teosofistas, maçons, Rosa Cruz, eles já me falavam, Raul, o universo é mental. Existe uma mente universal que criou tudo que existe. E nós, como seres humanos, somos aprendizes. Então, veja que esse código trigramático, na minha concepção, veja que é uma interpretação que eu faço aqui, é o código que originou tudo e todos, onde, em termos de consciência, pensando na criação, os minerais possuem uma pequena consciência dos vegetais. Percebam que os vegetais são os únicos seres que possuem uma pequena consciência dos animais, os animais possuem uma pequena consciência dos homens, e os homens somos, nós, seres humanos, somos os únicos seres que possuímos uma pequena consciência de Deus, do tal pequeno. Agora, como é que essa pequena consciência do tal se implanta em nós? Como é que ela surge em nós? Pois bem,
Se é o céu e a terra que origina tudo e tudo, né? Então é o céu e a terra, esse código trigramático que existe aí, essa mente universal, através de um parelhamento epigenético, digamos, é que vai implantar essa pequena consciência total em nós. E como é que isso vai ser feito? Na hora da concepção, em que o óvulo se une com o espermatozoide, que é o pequeno yin com o pequeno yang, existe, obviamente, uma influência genética do pai e mãe, mas fora essa influência genética, vai existir uma influência epigenética, que é essa matriz trigramática, agindo o tempo todo em nós. Haja visto a astrologia chinesa, fala muito disso, a astrologia ocidental também fala dessa influência astrológica no comportamento humano. Então, a primeira coisa, que quando o yin e yang se unem, que começa aquele processo de mitose, as células vão se dividindo, começa o yin e yang, até que chega no trigrama, céu e terra. A gente pode aludir daqui que nessa fase embrionária, quando o trigrama céu e terra estão presentes nesse embrião, é quando o nosso sistema nervoso central, coluna, se forma. Porque a gente estuda na acupuntura que o vaso da concepção e o vaso do governador são vasos que, obviamente, funcionam a nível do sistema nervoso central. E através, quem também sabe que o VC e o VG vão ser o pai e a mãe dos 12 meridianos principais. Veja bem, o pai e a mãe. Então, eles vão gerar gradativamente os 12 meridianos. Veja que nós estamos falando que é uma fase embrionária. Surge o embrião, o sistema nervoso central, a gente fala, putz, então já está aí o céu e a terra, que vai, obviamente, pelo desenvolvimento de braços e pernas, porque os meridianos principais vão precisar de braço e perna para existir. Então o céu e a terra vai ficar orquestrando o surgimento desses meridianos e, obviamente, dos vasos maravilhosos também. Vamos explicar passo a passo. Então, nessa fase embrionária que o primeiro filho, digamos, na criação dos trigramas, que o céu e a terra vai ter que criar o parelhamento epigenético, esses trigramas têm que ser construídos no nosso corpo. Como é que ele vai ser construído? Então, do primeiro ao terceiro mês de desenvolvimento embrionário, é que vai surgir o trovão e o vento. E vai surgir quem aqui? O Chongmai e o Daimai. Veja que esses dois trigramas estão relacionados a vasos maravilhosos que não precisam de pontos dos meridianos principais, porque eles estão no abdômen. Tem o vaso cintura e está aqui no abdômen. Tá? Do terceiro ao sexto mês, vem o segundo e segunda filha, que é a água e o fogo, onde, então, já com os braços e pernas mais desenvolvidos, os pontos dos meridianos que vão permitir a instalação em nós dos vasos maravilhosos Yang Wenmai e Yin Wenmai se dará pelos trigramas água e fogo. E veja que interessante que, desde a medicina chinesa, que a água e o fogo ela tem uma relação com a sexualidade, a definição da sexualidade. Tanto que é justamente nesse período que, por ultrassom, você consegue descobrir o sexo do feto, a partir do terceiro mês. E aí você vai se desenvolvendo um pouquinho mais, terceiro e terceira filha, onde vem o trigrama do lago da montanha, já com os braços e pernas desenvolvidas, com o vaso maravilhoso, Yang Kiaomai e o Yin Kiaomai. E assim a gente pode dizer
que os trigramas se concretizaram como um presente, veja bem, coloquei garrafal aí, em nosso corpo e mente. Esses trigramas do Fuxi, eles se instalam como um presente em nosso corpo e mente. Por quê? É a consciência do Criador do Universo. É aqui que a gente se refere que nós somos criativos e nós podemos criar tal como o Criador do Universo e que nós estamos ainda engatinhando, criando casas, tecnologias e alguns, infelizmente, desgraças, por que não? Então é isso porque a gente pode dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança com o Criador. E aqui a gente já coloca alguns animais astrológicos, que isso aqui não fui eu que inventei, está lá no I Ching, tá? Se vocês pesquisarem os trigramas, os 8 trigramas de Fuxi, você vai ver que cada animal está ligado a um trigrama. Que diz que a função da astrologia chinesa, quando isso é uma história budista, que quando Deus criou o ser humano, ele pediu ajuda para alguns animais evoluírem, ajudarem o ser humano a evoluir a sua consciência. E foram esses 12 animais que chegaram. Que a gente conhece aqui nos 8 trigramas, o fazão simboliza 5 dos animais. Tá? Rato, coelho, serpente, macaco, né? E o outro é o tigre. Estão simbolizados no fazão. Agora, e sobre o desenvolvimento da consciência humana? Nós nascemos, nós temos esse código trigramático na nossa mente. E como é que a gente desenvolve, então, a nossa consciência? Como que é o desenvolvimento da consciência humana? É aí que entra o rei Taiyu, que viu essa tartaruga também com o código, com o nome de Luoxu, e viu nesse casco dessa tartaruga um código. E ele conseguiu entender algumas particularidades que se somaram ao código do Rotu, lá do Fuxi. Mas quem fez esse trabalho todo foi o rei Wenwan. Tá? Isso mais ou menos a 1500 a.C., onde então dizem que o rei Wenwan ficou acho que 7 anos em Cana e teve tempo para ficar pensando. Porque veja que havia todo um código de Fuxi, onde a filosofia dos taoístas estava toda ela montada em cima desse código de Fuxi, e veio esse código da tartaruga do Taiyu, que é o Luoxu, e ele começou a comparar uma com a outra. E ele percebeu que que os códigos do Fuxi representam o macrocosmo, o universo perfeito, e o Luoxu, o microcosmo, o mundo real. Surgindo, então, o que nós conhecemos como uma denominação de céu anterior e céu posterior. E aí é bom observar uma coisa curiosa, que para mim, sem céu anterior não tem céu posterior. Por que desse termo, né? Embora a gente note o seguinte, que se fala muito do céu posterior na medicina chinesa. Aquela história que a gente comenta sobre a observação sobre a implantação do comunismo na China, que rompeu com esse lado espiritual da medicina chinesa. Na minha concepção, observando os resultados terapêuticos e utilizar a intenção do céu anterior, é um negócio extraordinário em termos de acupuntura e resultados terapêuticos. A minha observação, não só minha, todos os meus alunos que eu comecei a ensinar isso para eles, infelizmente, bom, pelo menos infelizmente, mas felizmente, né? A gente só entendeu sobre isso depois desse último livro que eu publiquei, em que a gente fala, filha da mãe,
Por que eu não percebi isso antes? Né? Ele estava montado em cima desses 8 trigramas há 12 anos e só foi entender sobre eles agora. Então a gente acordou. Gente, é incrível o que se faz quando você trabalha com a intenção do céu anterior. Nada contra, porque o céu posterior também tem os 8 trigramas, eles funcionam. A gente vê os resultados que a Elonei tem obtido, e depois que é mágico utilizar os trigramas, desenhar o trigrama no corpo faz resultados incríveis. É uma coisa maluca, mas a gente trabalha com os 8 trigramas, com essa força criadora. O que eu me refiro é o seguinte, que o código do Retu é um código criador. Peça, ordene, ele faz. O que você quer que ele faça? Pedindo com jeitinho, ele faz. Só vocês experimentando para ver. Bom, mas voltando aqui, o rei Wenwan, ele foi fuçando aqui e realmente está aí o quadrado mágico. O quadrado mágico, inclusive, surgiu daí, né? Veja que aqui nós estamos falando em Yin Yang, tá? Nós estamos falando de quadrado mágico. No Rotu se fala do Yin Yang. No Luxu, tá? É quadrado mágico. O Taiji, ele existe no Rotu. No Luxu, é quadrado mágico. Mas ele é mágico. Ele é encantador. Realmente é coisa impressionante. E se você pegar os códigos de Fuxi, olha que interessante. Eles tiveram que decifrar esse quadrado mágico. Veja que foi o Fuxi, foi o Fuxi que conseguiu decifrar o código do Luxu. Daí a importância do Fuxi. Então não é um código inerte, ou seja, sem o Rotu, você não consegue fazer a interpretação devida do Luxu. Onde você colocando as numerações, você colocando, por exemplo, 1 e 6 aqui, veja 1 e 6, 2 e 7, 3 e 8, 4 e 9, 5 e 10, você vem aqui 1 e 6, 1 e 6 no Fuxi, você vê que é elemento água. Aqui o 2 e 7 é fogo. Aqui madeira é o 3 e 8. O 4 e 9 é metal. E, obviamente, o 5 e 10 é terra. E percebam que, então, aqui nós temos o ciclo de dominância. O fogo domina metal, o metal domina a madeira domina a água. E aí vem essa mistureba toda do Fuxi, Wenwan, Confúcio, Taoísmo, Budismo, que deu toda essa interpretação do I Ching, que é o livro clássico, o livro do destino, uma coisa que se mistura. E, obviamente, o grande destino, o grande desafio, né, na minha concepção, observando esses 2 códigos trigramáticos, o céu anterior com o céu posterior, porque para mim a concepção é o seguinte, nós, como seres humanos, nós nascemos com esse código do céu anterior. Essa consciência divina está em todos nós. Mas nós temos um grande desafio em viver no céu posterior, que é um mundo material. E esse céu posterior nos mostra como é que funciona esse céu posterior, como que funciona o mundo real. Então, o grande desafio é você levar aquilo que você recebeu cosmicamente, modificando o mundo externo, fazendo com que transformar o céu posterior no céu anterior. Esse é o grande desafio. Daí a gente representar o céu anterior, né, num recém-nascido, dentro, rodeado pelo céu posterior, que representa o mundo real, e os hexagramas que nos fazem entender o que está acontecendo ao nosso redor e tomar posições.
Porque todo dia, às 6 da manhã, é o horário do trovão, onde nós temos que nos despertar. E a luta. Aí vem logo o trigama do vento. O trigama do vento, ele surge para representar a questão da comunicação. Nós conversamos com uma mulher, filhos, conversamos com as pessoas. Então, quando o vento é suave, os homens se compreendem. Quando ele é turbulento, as pessoas não se entendem. Aí, no meio-dia, é a máxima, é o Março Yang do dia. É quando, então, nós já devemos estar com a nossa caça na mão, nosso objetivo. Porque nós saímos, pensa, pelo menos antigamente, e ainda hoje assim, porque pelo menos antigamente, a pessoa saía para caçar e voltar com a caça para casa. Aqui vem o horário da terra, em que você já deve ter o fruto do seu trabalho na mão, para você levar para a sua família, que é o horário do lago. E aí, você se dirige aos céus, buscando inspiração diante dos problemas do dia a dia, fala, o que eu faço para resolver isso? Então, o céu é um elemento inspirador. Ao meio-dia, à meia-noite, você vai estar na sua cama já dormindo faz muito tempo. Antigamente se dormia-se com as galinhas, tá? Hoje não, já não tanto, né? E aí, à madrugada, você sonha, que é o horário da montanha, com a solução dos problemas que você vai girar, e assim você vai girando. Primavera, verão, outono e inverno. Evoluindo a sua consciência como resultado. Então, esse símbolo tem muito a ver com a vida do dia a dia. Sobre o desenvolvimento ideal da consciência do tal em nós é o seguinte: veja que nós nascemos com essa consciência, mas tem um céu posterior ao redor da gente. O desafio é vencer essas barreiras do ambiente, se adaptar a esse mundo real que nós vivemos. Sabe, há muito tempo que nós estamos vivendo na contramão de tudo que existe. E que esse pandemônio que apareceu na vida da gente é justamente para a gente reformular muita coisa. E Deus queira que a gente acorde para esse mundo novo, que vai facilitar para todo mundo, porque tem muita coisa errada, realmente. Porque todos nós nascemos com essa essência dentro da gente, e gradativamente as pessoas vão sendo marginalizadas, impedidas de serem elas mesmas, de fazer transbordar de si o seu melhor. Então, diz os gregos que até os 7 anos, na época que a gente desenvolveu o amor storge, que é o amor da família. Então, quando a gente tem sorte de nascer numa família, normalmente todas as famílias são assim, instintivamente, seja onde for, até numa favela, nada contra, pelo amor de Deus, não é descrição não, mas a maior dificuldade que for, mãe é mãe. Ela vai lutar com unhas e dentes, não há como você não defender e perceber a importância do amor da família como base de sustentação moral que vai fazer com que essa criança se desenvolva e leve esse amor para os outros, fortalecendo seus princípios para ter essa essência foi também. Então ela vai conseguir chegar na fase do amor eros, que é na época dos hormônios, que veja bem, até os 14 anos em média, não existem hormônios na gente. Os hormônios, em média, surgem na puberdade, quando então surge aquele desejo de buscar algo complementar, que é o amor eros. Mas se você tiver 14 anos de uma base de amor, de família, de amigos,
a grande chance de você constituir uma família e ser feliz é muito forte. E, obviamente, esses hormônios, em média, ele terminam aos 60 anos. Veja que é o desenvolvimento ideal, tá? Vocês já perceberam que tem alguma coisa errada aí, realmente. O que você acha que a gente está nessa sufoco que nós estamos hoje? Nós estamos na contramão da natureza. Dizem que nesse período, a partir dos 60 anos, é quando a gente tem que desenvolver o amor espiritual. Porque é quando a gente tem que pegar aquilo que a gente aprendeu e passar para os outros, inclusive. E aí a gente vai observando mais sobre os trigramas de Fuxi, tá? O Fuxi, porque veja bem, o que eu aprendi nessa filosofia trigramática com os cristais radiônicos foi respeitar esse código como o código principal. Porque os trigramas de Fuxi, eles seguem o giro do Taiji. Veja bem, eu representei o céu e a terra aí, tá? E aí coloquei, veja que tem aí nesse Taiji a água no meio, porque nós somos seres hídricos, tá? Porque é a água e o fogo que faz o equilíbrio da vida, sendo a água o principal mantenedor da vida. E aqui, em termos de trigrama, veja que nós digamos que ele está associado, o trigrama céu está ligado ao hexagrama do criativo, aqui receptivo. Esse aqui representa o supremo Yang, esse aqui é o supremo Yin, esse aqui é o poder do Yin e o poder do Yang. O Taiji, ele vai girar no sentido horário. Então, o supremo Yang, ele vai se encaminhar para o supremo Yin. Ele vai se transformar em supremo Yin. E nesse trajeto, ele vai passar pelo trigrama da água. Mas antes, ele vai passar pelo vento. Imagina o supremo Yang. De repente, vem uma pequena brisa nesse supremo Yang e fala, opa, tem alguma coisa mudando. E assim sucessivamente, chegando na água. E veja que a água, os rios normalmente nascem de lugares mais altos, obviamente, porque senão ele não vai correr para o mar. Então, diz que a água nasce da montanha, em alusão que a água ela vai, através da montanha, se distribuir para a terra, que é o supremo Yin. E a água na terra, ela vai molhar as sementes. E essas sementes, no tempo certo, vão brotar. E desse brotamento simboliza um trovão. E quando surgir a flor dessas plantas que brotaram, simboliza o fogo, que no seu máximo é realmente aquele calor que evapora a água que está na terra, que sobe como nuvem para o céu, e assim sucessivamente. Então, você pode interpretar no Taiji a mudança do Yin Yang nesse sentido, nesse giro. Mas há também uma outra interpretação possível, mas isso aí, para mim, quem fez essa numeração foi o Wen Wan, não foi o Fuxi, foi uma interpretação. Pode dizer, aquela numeração que fala que tem 1, 2, 3, 4, né? Ela é uma numeração em que também vale, você pode classificar sobre o que é mais Yang e o que é mais Yin. Então, você pensa no Yang. O céu, por estar lá em cima, é o mais Yang. Depois vem a nuvem, um pouquinho abaixo do céu, é o 2. Daí, o que é mais Yang depois da nuvem? É o fogo, realmente é o menos Yang. Aí é o trovão. Aí vem o vento, pensa numa ventania. Aí vem a água, que é mais... Opa, perdeu. Vou parar um pouquinho. Opa, restaurou de novo, ótimo. Então, veja que a gente fala que o trovão, em termos de
yin e yang, né, de transformar. Qual que é o trigrama mais yang? Yin mais yin. Logo depois do trovão, vem o vento, depois vem a água, depois vem a montanha, porque a montanha está acima da terra, como num platô, digamos assim, depois vem a terra. Então, daí surgiu essa numeração dos trigramas de... Mas isso, para mim, foi construído pelo Rembrandt, porque isso dá um raciocínio muito legal, é o seguinte, porque a gente sabe que em termos de metal, o céu e o lago vão representar, em termos de 5 elementos, o elemento metal. O fogo, obviamente, é o elemento metal. O trovão e o vento vão ser o elemento madeira. Depois vem o elemento água. Daí vem o elemento terra. Tá? Então, é isso. E aí, então, a gente diz que esses trigramas explicam as leis do pentagrama. Por isso que a gente tem essa alusão dos trigramas dentro dos trigramas do pentagrama, onde a terra e a montanha, obviamente, dá para você raciocinar que é terra. Bom, a madeira e o vento, dá para você também pegar. Agora você fica pensando, pô, mas por que o trigrama céu e lago representa o elemento metal? Se você parar para pensar em termos de valor material, o que vale mais? Não sei, 5 elementos, qual que é o elemento que mais valor material contém? É o metal, por conta dos minérios, ouro, prata, diamante, são os metais. O céu representa o supremo criador do universo. O lago representa a alegria, a família. Pensa na importância da água na vida de todos nós. Todos nós temos uma caixa d'água. Quando acaba a água na casa, você fala, meu Deus do céu. Quando volta a água na caixa, você fala, ai meu Deus, que maravilha, graças a Deus, né? Não é assim? Pois bem, por isso que o trigrama céu e lago estão aí no elemento metal. E vamos prosseguir um pouquinho mais. Aí eles explicam também sobre as emoções. A gente sabe lá, bom, só que esse conhecimento básico, né? Reflexão está ligada à terra, valor está ligado justamente ao metal, vontade está ligado ao elemento água, o elemento madeira está mais ligado ao controle. Então, a gente tem aqueles conhecimentos muito básicos que nos foram passados na medicina chinesa, no estudo da acupuntura, que eles classificam que você observa os elementos apenas por essas coisinhas bem básicas, e que, para mim, é muito simplório hoje. Dá para a gente pegar um foguete em sonde em cima dessas interpretações. E não só isso. Os trigramas explicam sobre os meridianos, vasos maravilhosos, e suas leis. É só ver o que vocês têm feito aí, colocando o trigrama nos pontos de acupuntura, né? Não precisa nem dizer, né? Agora, se você analisar um pouquinho mais e fuçando nos trigramas, a gente percebeu que eles também explicam sobre os 8 caracteres, pessoal. O conceito de colérico, apático, é muito divertido observar o nervoso, o fleumático, o sanguíneo, o sentimental. Dá para você fazer uma interpretação trigramática em cima disso aí. Eu já fiz esse trabalho aí. Está tudo fácil para vocês entenderem. Pena que a gente não percebeu isso quando a gente publicou esse último livro, mas a vida é assim mesmo. A gente abre uma porta, abrem-se 2 portas e assim vai embora. Né? Mas a gente está fuçando. Mas o mais mágico foi justamente perceber esses 8 trigramas de Fuxi se encaixando com precisão absoluta na psicologia do Dr. Zondi, que eu estudei em 1990, na época que eu nem sonhava em fazer acupuntura ainda. E quando eu comecei a estudar acupuntura, eu falei, cara, eu preciso encaixar esse negócio na medicina chinesa. Mas eu tentava encaixar o Zondi nos 5 elementos e não dava certo, porque é nos trigramas que a gente consegue perceber.
Então, veja que através do Zonde, vocês têm uma linguagem, vocês têm um tratado, através do Zonde, vocês têm um tratado de psicologia ocidental para ser aplicado no pentagrama. Então, é um outro nível. E não só isso. Eles também explicam o comportamento dos filhos dos orixás da Umbanda, que a gente fez um trabalho, até mostrei para o Vu, e que a gente pretendia mostrar nesse congresso agora para vocês, mas que, com sorte, a gente pode mostrar isso mais na frente. E tem toda uma... Veja que esses trigramas de Fouché, realmente, é incrível. E não só isso, se você pegar os trigramas, vocês vão perceber que eles orientam sobre o Pai Nosso. Me permitam mostrar para vocês rapidamente sobre isso, que se vocês pegarem o Pai Nosso, tradução do hebraico, que Jesus falava, a língua de Jesus era o hebraico. A tradução do hebraico é a seguinte: ó, Pai e Mãe do cosmos. Olha só, Pai e Mãe, origem nossa. Direciona tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria teu reino de unidade agora. Pai e Mãe. Trigrama céu e terra. Divertido, né? Pois é, eu me divirto com isso. É fantástico. Que somente o teu desejo, pai e mãe, lembra? Pai e mãe é que direciona. O trigrama céu e terra é que direciona. Que somente o teu desejo possa atuar junto ao nosso desejo, assim como em todas as ondas de luz, e em todas as formas, provendo para cada dia o que necessitamos em pão e em entendimento. Desfaz, pai e mãe, os laços dos enganos que nos aprisionam, assim como liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos de nossos irmãos. Libera-nos, pai e mãe, das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo contém. De ti, pai e mãe, nasce toda a bondade reinante, a canção que se renova de idade em idade, e tudo em beleza. Possa doravante a tua verdade, poder e canção. Céu e terra, né? Pai e mãe, ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Amém. Gente, para mim, o Fuxi começou a história, tá? Jesus apenas deu uma aprimorada em tudo isso. É muito incrível que vocês... As percepções que está tendo aqui é muito interessante. E aí, o que a gente faz, né? A gente tem que pegar e repensar tudo que a gente construiu. Eu fico com pena dos meus alunos até 2017, 2016, que me perdoem, naquela época eu conhecia muito pouco sobre os cristais radiônicos. A minha postura ao dar as aulas de cristais radiônicos hoje é completamente diferente. O que eu posso dizer para vocês hoje que, se você quiser saber sobre eles, eu simplesmente faço como o meu amigo Toshi fala. Você quer saber sobre os cristais? Dá para explicar, mas senta aí que vai demorar um pouquinho. É muita história para contar. Mas hoje a gente tem todo um embasamento teórico e prático sobre o que é a função deles. Desde o momento eu já avisava nas minhas coisas que eu não criei um produto terapêutico. Eu criei um produto para pesquisar o fenômeno que existia neles, que é a filosofia que eles contêm, e que agora que a gente decifrou essa história do Fuxi na brincadeira, vai ser um diferencial muito interessante. Então, a gente sabe que o módulo hoje, que a gente começa pela auriculoterapia, para ensinar vocês a humanizar as emoções negativas do paciente, que é aquela técnica básica de você pegar e colocar uns cristalzinhos na orelha do paciente e fazer com que isso crie, estabeleça a ordem e fazer com que aquelas emoções que o perturbavam não o perturbem mais. Mas sempre já instruindo sobre a questão dos trigramas na brincadeira, coisa que a gente não fazia antes.
Aí vem a questão da alquimia interna taoísta, que a gente ensina a vocês fazerem as meditações. A gente ressalta bem sobre as meditações taoístas, meditação da árvore, meditação do sorriso interno, a meditação do baguá. Inclusive, a gente já começa a instruir vocês a começarem a fazer, inclusive, curas à distância com essa meditação do baguá. Mas é impressionante o que você faz com essas meditações taoístas, porque hoje eu, inclusive, digo que se você aprender direitinho o que eu ensino você, se você quiser lá na frente, você pode até não precisar mais dos cristais para trabalhar. Como a gente aventou no primeiro livro, vai haver um dia em que os cristais não vão ser mais necessários, mas a gente não sabia como ensinar isso para vocês na época. Hoje a gente consegue. Embora, por mais que a gente queira se livrar deles, eles ainda estão nos ensinando muito. Na alquimia interna taoísta, a gente ensina para vocês a meditação da árvore, a meditação do sorriso interno, a meditação do baguá, e sobre as músicas do I Ching. No módulo 3, digamos, a gente faz essa associação da medicina chinesa em Zond, para vocês transformarem a acupuntura numa psicologia transcendental. Porque hoje, se você pegar todo esse conceito da psicologia do Zond, ela se encaixa com precisão absoluta. Eu consegui fazer ela se encaixar com uma precisão absoluta nessas bases milenares do I Ching. E aí você, então, tem uma ferramenta que, se o I Ching é a origem da acupuntura, imagina a ferramenta que vocês têm utilizando a acupuntura com esse conhecimento da psicologia do Zond. Porque o objetivo é esse, é educar a mente das pessoas para que elas fortaleçam em si aquilo que elas receberam no seu nascimento, que é esse ego, digamos, esse ego metafísico, e que, através do processo de culturação, de socialização, ela acabou se machucando em vários detalhes, então ela sente no seu interior coisas que a estão bloqueando e que ela não sabe como se libertar. Então, nós temos todo um tratado de psicologia justamente para auxiliar o paciente a entender o que está acontecendo com ele e a gente poder auxiliá-lo, por que não, através das técnicas que a gente tanto estuda na medicina chinesa, com a acupuntura e outras coisas mais. E vem a questão dos diagnósticos eletrônicos, mas isso é coisa se houver interesse, né? E esse aqui que eu estou terminando, né? Eu falo que se o universo me permitir, eu vou dar mais esse presente para vocês, que a gente vai reescrever todo esse trabalho de acupuntura tradicional via radiônica. E veja que o cristal radiônico surgiu da minha experiência com essas meditações que eu fazia e mandava via radiônica para os pacientes. Hoje, 12 anos atrás, com essa consciência que a gente desenvolveu, a gente tem condições de reformular esse trabalho, fazendo com que ele fique mais interessante. Então, o objetivo que tem é esse. Então, em resumo, esse era o recado que eu queria contar para vocês, né? O que é a filosofia dos trigamas? Tá? Me ensinaram, graças à observação do efeito terapêutico dos cristais radiônicos. Enfim, era isso e estou aberto, a partir de então, a qualquer pergunta que vocês queiram para a gente poder. Tá. Alô? Gente, é o seguinte, então, vamos fazer o seguinte por ordem, tá bom? Quem for fazer pergunta, liga o microfone, faz, e assim que quiser, desligue para não dar problema de microfone e assim por diante, tá bom? Por favor. E aí o Raul responde, e com o tempo a gente vai pedindo para as pessoas fazerem essas perguntas normalmente, ok? Combinado? Então, quem for fazer, ou ligue a câmera e mostre quem fazer, ou então simplesmente ligue o microfone e a gente começa a fazer o bate-papo aqui nas perguntas e respostas, tá bom? Vamos lá.
Raul, Bom dia. gostaria de saber se tem alguma contraindicação para gravidez. Não entendi. Contraindicação para gravidez? Gravidez. Isso. Olha, nós estamos fazendo a mulher ficar grávida com a meditação do Baguá no abdômen dessas mulheres, hein? Ah, legal. Então não tem nenhum problema fazer em grávida, né? O que uma energia boa pode fazer de mal para alguém? Entendido. Obrigada. Opa, Bom dia. bom dia. Oi, professora Eliana. Ô, menina. Professora, eu estou assim emocionadíssima porque agora consegui compreender todas as aulas que o senhor está dando. Só queria agradecer e falar que o que a gente precisa é através da gratidão, né? A compreensão com ética moral, respeito e amor. Isso é trazer o céu anterior para conviver em harmonia com o nosso céu posterior, que é o que falta mesmo, né? Nem Então, diga, menina. É por aí mesmo. agradecer É o caminho do meio. imensamente. Nem muito céu anterior, nem muito céu posterior. O que não pode esquecer que o conjunto é que faz o segredo. Equilíbrio e harmonia, né, entre os dois. E agora entendi o que eu sou, né? Eu sou uma energia no universo, né? E ela está em expansão. Nós somos viajantes pelo universo em aprendizado. Então, só isso que eu queria, que eu entendi agora. Muito obrigada por me fazer entender. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Seja bem-vindo a esse universo maluco. Mais alguém? Olá, bom dia. Eu sou a Flávia. Eu queria fazer uma pergunta sobre o cristal radiônico. Uma vez uma pessoa que tem toda uma filosofia vegana me perguntou como é o processo de decomposição na natureza e eu não soube responder. Obrigada. Conseguiu entender agora? Entendeu, Raul? O que eu não entendi a pergunta, sinceramente. Então, o que ela falou, assim, é sobre a questão depois de uso dela. Como é que é a degradação na natureza? Que você descarta cristais, né? Como é que ele fica? Como é que ele fica? Algo que nós descobrimos recentemente, inclusive, que a energia do cristal, eu estou para... Olha, não é nada oficial, mas está 90% de certeza. A energia do cristal radiônico não se perde mais nele, viu, gente? Ele não depende mais do gráfico mãe. Eu estou com um experimento fazendo aqui há muito tempo, 3 meses já, sem gráfico mãe, e a energia dele se mantém no pico do efeito o tempo todo. Mistérios que a gente vai aprendendo, né? No início, quando eu comecei, ele realmente perdia energia, mas agora, 12 anos depois, eu acho que ele ganhou vida própria. É isso que é interessante. É a força dos trigramas. Pois é, vô. Não, e tem muita gente usando, né, vô? E também outra coisa. Esses cristais vêm da natureza, né? De certa forma, volta para a natureza. São esferinhas de vidro, né? Tudo vidro. Que é sílica, sabe? Então vem da natureza, volta do jeito que está. Sim. Mas pensando não vai assim... decompor em nada. Desculpa. Ele não vai poluir nada, né? É vidro. Vira um grãozinho de areia. Com certeza. Mas pensando assim, ele pode ser reaproveitado para a própria pessoa várias vezes ou não? Olha, eu acho que dá sim, viu? O problema é você pegar ele e ficar limpando ele. Acho que não vai. Apesar que a gente já está limpando todo dia, né? Álcool gel, água e sabão, água sanitária, os cristais normais. O que parece é o seguinte, dá para reaproveitar sim.
Mas, putz, não é fácil. Vai dar um Mais trabalho fácil, danado. Pegar aquele mais negócio fácil comprar um pacotinho. Não, mas eu acho deixa que eu dá para explicar vocês pegarem e melhor. guardar, né? Porque pega os cristais, guarda no potinho, depois limpa. Não, deixa eu explicar melhor. Eu tinha um ferimento, vamos dizer assim, um queloide, né? E eu usei um monte de vezes umas pomadas que a dermatologista passou e não resolveu. Aí, com o cristal radiônico, sarou em pouquíssimo tempo. Aí, o que eu fiquei pensando agora é que assim, eu sempre trocava esses cristais, mas eu poderia ter reaplicado o mesmo, né? Ele ficava num esparadrapo, eu poderia reaproveitar em mim mesmo sem precisar limpar, teoricamente. Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Ô, Raul, eu fiz isso. Eu tinha uma micose na unha e eu coloquei os cristais que você deu essa dica há um tempo atrás, né? Aí eu coloquei na micose os cristais. E simplesmente eu tomava banho e trocava a parte de cima dos cristais e continuei com o meu durante 15, 20 dias e não perdeu o efeito. Então, eu acho que não perde, realmente não perde. Gente, esse conceito de que a energia do cristal perdeu efeito foi uma coisa que quando eu criei o cristal há 12 anos atrás, tá? Aí eu não fiquei mais pensando sobre ficar medindo quanto se perdia. A gente foi tocando o barco para frente. Recentemente, o ano passado, que eu comecei a rever sobre essa questão. Para minha surpresa, reproduzindo uns experimentos aqui, que eu vou, acho que até meados desse ano, talvez. A experiência tem que ter paciência para você não cometer nenhum erro, né? Você tem que reproduzir. Mas só que aquele pedaço de carne não dá nem para comer mais, né? Ah. Já está 6 meses aí no cristal, um pedaço de carne, sem refrigeração. Eu tenho uma aqui há 10 anos, Gu. O quê? Eu tenho um pedaço de carne aqui comigo há 10 anos. Com cristais, não? Com cristal. Antigamente a gente colocava na pirâmide para mumificar, né? É. Agora, depois de 10 anos, você vai fazer um churrasco para ver se o sabor é igual. Pois é. Eu sei que teve um ganhador de um prêmio Nobel aí que acho que conseguiu fazer com que o coração de uma galinha ficasse batendo, acho que um bom tempo, em uma substância aquosa, sabe? Eu sei, mas aí ele colocava açúcar, colocava proteína, quer dizer, ele alimentava o coração, né? Ah, tá bom, então entendi. Não é só água e sal, não, hein? Ah, tá bom, entendi. Mas se eu conseguir passar para vocês a mensagem da força do seu anterior, eu fico muito feliz, viu, gente? Que eu venho conversando com o vô faz tempo, e inclusive ele me ajudou a construir muito dessa parte da história dos trigramas, porque sabe como que é, né? Ele já passou esse material para mim faz tempo, conversando com ele, falou, estou com umas perguntas que eu falei, já escrevi? Eu falei, caramba, esqueci que estava acontecendo comigo, daí dei uma olhada lá, falei, porra, sacanagem, está tudo aqui. Mas eu espero que até meio do ano esteja publicado, quer dizer, meio do ano, já estamos aí, né? Até antes do Congresso, como é? Internacional de Trigramas, online, vamos até lá, seja publicado o livro. É legal. Bom dia, Renato. Agradecido, Raul, né? Parabéns pelo trabalho junto com o Dr. Vu. Muito esclarecedor. Eu só queria ver se... Eu vi que está sendo gravada essa aula. Ela vai ser disponibilizada para a gente poder rever um pouco mais de profundidade? Está sendo gravado, sim. Bom. Ela vai ser disponibilizada para nós? Isso. Nós vamos prepará-lo direitinho e nós vamos disponibilizar e avisaremos onde é que ele vai ser colocado. Bom? Agradecido.
Para vocês terem uma ideia do que esses trigramas do Fuxi são malucos, outro dia minha mulher estava nervosa, tá? Vou contar. Pessoal, história pessoal. Não dispara, não. Esse vídeo aqui não pode chegar nela, não, senão tá fodido. O bicho tá nervoso, mas sabe como que a mulher fica quando fica nervosa, né? Fala igual uma... Ai, meu Deus do céu. Aí eu falei, putz, que eu vou testar o baguá nessa mulher aqui. Eu fui, sim, e eu fui construindo o baguá do Fuxi no coração dela. E fui pulsando de repente ela ficou quieta, começou a cantarolar pela casa, tal, não sei o que. Fica a dica aí, gente. Aqueles que... Como você construiu o baguá no coração dela? Eu Mentalmente? mentalizei o baguá lá. Mentalizou. O céu anterior, tá bom. É o que o pessoal está fazendo, mandando trigrama à distância, nessa época de isolamento. A Ilonena não parou de trabalhar. Como você faz isso? A minha experiência com esse baguá, para vocês terem uma ideia, eu conto para meus alunos. Uma vez eu participando de um congresso que aconteceu em São Paulo, lá para a época do ano 2000, sabe, Gu? Naquela época do ato médico, acho que foi em 1990. Não, antes do ano 2000. A época do ato médico. Foi antes do ato médico. Não, foi depois. Aquela coisa de 1995, a partir de hoje, a acupuntura é ato médico. Não, aí é acupuntura. Aí foi campanha da acupuntura, não foi do ato médico. Aí o que acontece? Naquele congresso, me convidaram para fazer uma palestra lá sobre Ryodoraki. Sim. Da aba. Me convidaram para trabalhar, ficar na mesa para discussão depois. Porque a turma sempre achou que eu sei alguma coisa. A gente não sabe porra nenhuma. A gente sabe porra de muita. A gente sabe muito pouco de muita coisa, né? Bom. Aí o pessoal estava com sangue nos olhos, porque a discussão era justamente sobre esse ato médico. A gente via no clima, imagina 200 pessoas reunidas num salão, com sangue no olho. Aí perguntaram para mim, Raul, o que é isso? Né? Qual a sua opinião sobre esse ato médico? Eu olhei para eles assim, levantei. Aí eu vou repetir a história para vocês, como eu falei na hora. Gente, um passarinho chinês me contou uma história. Existe a lei de Deus e a lei dos homens. A lei de Deus eu sigo. A lei dos homens, o dinheiro compra. Aí eu comecei a recitar os trigramas para eles. Falei, aqui na minha frente, eu tenho o trigrama do céu. Yang, Yang, Yang. Para lembrar do Supremo Criador, da inspiração criativa. E fui. Céu, terra, explicando passo a passo cada trigrama. Quando concluí os 8 trigramas, a sala estava em silêncio total e o clima mudou da água para o vinho. Não entendi o que você fez. Você foi jogando o trigrama na plateia, eu fui explicando os trigramas para eles, passo a passo, cada um deles para eles. E a partir do momento que eu terminei de construir os 8 trigramas no ambiente, o ambiente era outro. Em outras palavras, você mentalizou os 8 trigramas na plateia, é isso? Isso. Mas mentalizei conversando com eles. Conversando com eles. Sim. Aí eles me ajudaram, obviamente, a construir isso tudo, né? A figura octogonal não é da harmonia, sabe? Você vê que lá no Oriente, as mesas não são quadradas, em geral. Ou são circulares, ou então, em geral, ou então, às vezes, octogonais. Pois é. Muita coisa para aprender.
É que hoje em dia já é diferente, é tudo mesa de plástico, quadrada mesmo, só para caber só 4 pessoas mesmo. Agora, com todo respeito ao céu posterior, vocês me desculpem, minha força vem do céu anterior. E é ali que eu estou amarrando meu burro. Tá? Respeitando o céu posterior, mas é de lá que eu busco a força. Esse é o meu convite a todos vocês experimentarem e brincar com o céu anterior doravante também. Né? Não ficar só pensando no céu posterior, não. Só que o céu anterior é anterior, né? É antes do céu posterior. O céu posterior é derivado. O problema é que o céu posterior surgiu quando o ser humano começou a querer dominar a Terra. Antes disso, havia céu anterior. Pois é. Essa pandemia toda é culpa do ser humano. É culpa do céu posterior. Então, o céu posterior que o humano foi desenvolvendo aí. Pois é. Esqueceu do céu anterior. O ser humano esqueceu do céu anterior. Quer dizer, esqueceu do amor, do universo, de Deus, da inteligência criativa, esqueceram tudo. Perfeito. Bom, mais alguma pergunta? É que, na verdade, o assunto é muito profundo, sabe? Ele deu uma pincelada só. Vai ter que ler os livros dele um a um, sabe? E assistir aos cursos dos trigramas. No mínimo vocês têm 99 vídeos no YouTube para assistir. Ixi. Só dos números mágicos e acupuntura trigramática. Não tô contando com essas teorias do Raul, hein? Se juntar tudo, a pessoa passa a vida inteira estudando trigramas. Estamos falando de trigrama, não estamos falando de hexagrama, hein? Só os onde já é um tratado de psicologia encaixando aí, né, vô? Imagina só. É. Os onde em cima dos trigramas. Meu Deus do céu. Sem dúvida. Por isso que a gente está transformando em zonde a acupuntura numa psicologia transcendental. É coisa incrível. A medicina chinesa é o centro, sempre. Isso que eu deixo claro no meu trabalho. É ali que eu amarrei meu burro. Né? É. Muito feliz Mas é em bem estar aqui. simples, viu? Só tem yin yang, 5 elementos e 8 trigramas. Só esses itens, só. Não é patologia, farmacologia, infectologia, epidemiologia e cardiologia, cirurgia gastrointestinal, não tem todas essas coisas, não. Só tem yin yang, 5 elementos e 8 trigramas. Faz tudo. Já tem um aluno que conseguiu fazer mentalizando o baguá. Veja bem, mentalizando o baguá do céu anterior de Fuxi em paciente com dengue. No dia seguinte, não tem mais sintoma nenhuma da dengue. Bom, eu imagino que estava usando o coronavírus, né? Não sei não. Pensei nisso agora, Vu. O quê? Eu pensei nisso agora. Não, que é possível sabe? Olha, a meditação do baguá está disponível para vocês no YouTube, tá? É só buscar lá. Digitar lá no meu canal lá, Meditação do Baguá, que tem até sonorizada com as músicas do Toshi, né? Toshi Oyama. Então, gente, essa meditação do Baguá é muito, 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 muito forte. É muito, muito, muito forte. Olha, que eu estou observando ela com mais carinho desde novembro deste ano passado, tá? É muito pouco ainda a experiência, mas os resultados encantam e fazem a gente prosseguir e ver que a gente está no caminho certo. Bom, a meditação e o Qigong faz parte da medicina chinesa. Então qualquer pessoa que se diz médico chinês ou acupunturista tem que saber um pouco de Qigong.
e os trigramas, né? I Ching. É a base de tudo, né? Foi de lá que veio, né? O primeiro livro da cultura chinesa é o I Ching, né? Depois que surgiram o Imperador Amarelo, com base no I Ching. É por aí. Bom, pessoal, tem muito para estudar, né? Com Pelo certeza. menos, qualquer coisa, faça uma água de trigrama e vai dando para o paciente tomar, vai. Como a Elonei está fazendo. Ah, e dá certo, com certeza. Não, funciona. Mas cada vez mais os alunos estão trazendo novas experiências sobre trigramas. Cada um está fazendo de um jeito diferente, cada um foi inventando. A origem é a mesma, a base é igual. É que a pessoa foi achando outras aplicações. O próprio Então, Xing tem fala muito pela que frente. está em mutação. A própria medicina chinesa está em mutação, né? O que não pode é esquecer as raízes. Esquecer a raiz se perde, né? Sem dúvida. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Mas que agora é estudar mesmo. Acredito que seja só isso. Se alguém mais tiver alguma pergunta, faça agora. Tá bom? Então, vamos agradecer o professor Raul por essa disponibilidade, né? E quem sabe sejamos em próximas, talvez tenhamos mais para poder aprofundar um pouco mais esses assuntos aí. Ok? Mais alguém para perguntar? A gente Parece torce que para não. que essa pandemia acabe rápido, mas a gente fica... A única coisa que eu poderia oferecer online para o pessoal, fica a sugestão, é uma especialização sobre os onde nos trigramas para os alunos, né? Porque isso é fácil de você ensinar pela internet. Agora, de resto, se não for presencial, fica difícil. Legal. Quem sabe vamos montar alguma coisa, né? É isso aí. E vamos desenvolver isso melhor. É uma coisa bem longa, pode escrever. Aquelas figuras dos ondes são todos de loucos. Vai dar. Se esse curso aí vai dar para passar essa pandemia, vai ter que ficar uns 6, 7 meses encontrando toda semana esse povo aí. Eu já montei uma turma de 100 alunos que estão fazendo esse treinamento comigo. E vai ser um prazer tentar fazer alguma coisa por aqui também. Aliás, eu sempre agradeço ao Vu, porque eu falo que eu sou filho adotivo do SEATA, né? E tenho muito orgulho de pertencer a essa família que me acolheu, onde a gente conseguiu, pela sua sabedoria e paciência, Vu, me permitir evoluir, porque a minha cabeça, estando vazia, ficou mais fácil ter algumas interpretações que eu sei que aqui no SEATA tem mentes muito brilhantes, mas talvez por conta desses conhecimentos todos, não foi possível a eles repensarem certos fatores que me foi permitido. Então, é isso. Bom, primeiro tivemos que fazer um furinho para tirar todo o conhecimento de engenharia, mano. E da lógica ocidental. Se eu não tivesse aprendido eletrônica, eu não tinha desenvolvido as máquinas eletrônicas, coisa doida. Também, né? Por isso falei que quando é curso multiprofissional, com muitos profissionais diferentes, saem ideias novas e aparelhos assim, criativos. Hoje eu compreendo porque Deus escreve as coisas certas em linhas tortas. Você fala, quero ir para cá. De repente o universo manda, não, você vai caminhar para cá. Porra, mas você chora porque você não pode ir, mas tá lá, você tem uma coisa para você aprender ali. Que lá na frente você vai acabar usando. É muito doido isso. Pô, vamos pensar a respeito. Tá bom, pessoal. Muito obrigado. Bom, agradeço ao professor Raul Breves. Qualquer coisa,
grudem no Baguá, tá? Ok. Raul, obrigado. Obrigado a você, Paulo. Obrigado. Vamos nos falando aí. Né? Fique com Deus aí. E a gente vai montando mais alguma coisa por aí quando com essa situação toda, a gente vai tentando manter contato e montando mais algumas coisas para passar para as pessoas aí, né? Tá bom? Opa. Tá bom. Certo? Então, gente, eu vou saindo, tá? Fique com Deus. Tá bom, então. Um grande abraço. Obrigado. Bom almoço para todo mundo. Tchau. É isso aí. Uhum. Tá bom? Ok. Aí, Paulo. Paulo. Oi, Roque. Oi, Thiago. Paulo. Paulo. Estou ouvindo. Cadê ele? Oi. Ah, tá ouvindo? Encerra você a reunião para a gente não perder a gravação. Tá. Então é só clicar naquele sair, né? É isso? E a gente se fala por WhatsApp. Peraí. Se eu sair aqui pelo... Cruza os dedos aí. Vai, Roque, ajuda aí também. Tá bom. É para encerrar a reunião. Só saindo. Peraí, eu vou...